A vitória do Milei, aliás, já a possibilidade de vitória do Milei, começou a mudar algumas coisas tanto na Procuradoria-Geral da República quanto na Polícia Federal. Por quê? Porque no dia 10 de dezembro, o Milei assume a presidência na Argentina e a partir de então o Bolsonaro pode fugir a qualquer momento e se o Milei for louco como promete que é, e tudo indica que ele seja, e não precisa ser muito louco para fazer isso, ele não vai liberar o Bolsonaro nunca mais. E aí, enquanto ele for presidente da Argentina, se ele conseguir fazer uma ditadura lá, ou mesmo se não conseguir, talvez fique 4 anos, vai saber o que acontece lá, o que vai acontecer é que o Bolsonaro vai ficar livre, leve e solto. Então, investigações passaram a acelerar contra o Bolsonaro. E na PGR, teve uma reviravolta que começou umas 3 semanas atrás. Tudo começou quando o atual subprocurador-geral da República, que é marido da vice-procuradora-geral da República, é o Carlos Frederico Santos, deu uma entrevista ao Globo e depois à Veja é um veículo bolsonarista, tá? Dizendo que não havia provas contra o Bolsonaro na delação do Cid. Eu, no mesmo dia, vim aqui, ninguém estava falando dessa entrevista, ninguém. Eu fui o primeiro, vim aqui e falei, gente, tá tendo aí uma tentativa de pizza na PGR, o Lula tem que logo indicar um novo procurador-geral da República, porque tá tendo ali, uma tentativa de aliviar para o Bolsonaro, e a Polícia Federal não pode indiciar o Bolsonaro quando tiver esse pessoal lá. E falei, olha, o Carlos Frederico Santos não teve acesso a nada. A Polícia Federal não deu acesso a nenhuma das provas das investigações contra o Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República, porque era o Augusto Aras. E era agente do Augusto Aras, aí tinha até um medo ali de compartilhar essas provas, estava tudo muito secreto. Quando entra o novo procurador, cuja confiança era um pouquinho maior, ele recebe a delação do tenente-coronel Cid, e aí, o que ele faz? Ele foi a primeira pessoa a dar uma entrevista aberta sobre o conteúdo daquilo. Até então, vazava uma coisinha ou outra, tinha uns vazamentos no UOL que eu falava aqui, vazamento de coisa que todo mundo sabe. Nossa, o Cid disse que o Carlos Bolsonaro é o chefe do gabinete do ódio. Isso todo mundo já sabe, a Polícia Federal já sabe disso, faz tempo, Cid, tá longe nessa. Aí vazou uma outra coisa, você fala, de novo, não vazou nada assim, de novo, vazaram uma coisa ou outra ali na Globo, nos primeiros dias, depois não vazou nada assim, que a gente soubesse, olha, é uma coisa nova que não tem a ver com as joias ou com o caso do dia 8 de janeiro. Vazou umas coisinhas aqui, outras ali. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes ele avisou a equipe da Polícia Federal que se vazasse alguma coisa assim importante da delação, que ele trocaria todos os agentes e o delegado do caso. Ou seja, ele falou para todo mundo, não pode vazar nada. Então quando vaza é um negocinho pequenininho. Aí o que aconteceu? O único a dar entrevista, também sem dar muitos detalhes aí do caso, mas vazando uma coisinha ou outra, foi o subprocurador-geral da República. Eis que, de lá para cá, as coisas mudaram. Depois de uns dias ele recuou 10 passos, depois da repercussão ruim que teve da entrevista dele, recuou muitos passos, muitos. Falou, não é bem assim e tal. Aí depois ele recebeu as provas da CPMI do golpe. Veja, as únicas provas que ele tem são as provas que ele recebeu da CPMI do golpe e uma cópia aí do texto da delação do Cid. Ele não tem as outras provas. Ele não tem as provas que a Polícia Federal tem. Ele estava falando sem saber. Ele talvez não tivesse as provas, ele podia até, se quisesse ser melhor, falar, não, mas a Polícia Federal tem as provas, eu não tenho. Eu que apresento denúncia não tenho, deveria ter, podia cobrar as provas publicamente, seria ruim também, mas menos pior do que o que ele fez. Enfim. Passadas 3 semanas, eis que o Carlos Frederico Santos dá uma nova entrevista ao Globo. E agora ele fala que não, tem prova sim, viu? Tem prova, as provas da CPMI do golpe, elas corroboram aí o que diz a delação do Cid. Então a delação que era fraca e não tinha provas, agora tem provas. Olha que coisa, que mudança. Agora eu pergunto a você, plantonista, que já deve estar mais aí com um sentido mais aguçado. Olha só, você acha que as provas assim pipocaram na frente dele? Pum, ficou. Ou que alguma coisa mudou lá na Procuradoria-Geral da República? Comenta aí a sua opinião. Pois bem, tudo indica que, eu vou falar aqui, o que tudo está indicando é que realmente teve uma mudança lá na PGR. Ele já sabia, se eu sabia, imagine o subprocurador, obviamente ele sabia que ele não tinha acesso a todas as provas, ele sabia ainda que provas da CPMI estavam para chegar, ele sabia de tudo isso. Mais do que eu, mais do que você aí que está assistindo. Então, veja, aí o que acontece? Muitos estão tentando defender, dizendo que, olha,
Na verdade, ele estava defendendo a autonomia do Ministério Público, porque lá no Ministério Público Federal eles não gostam de delações que são fechadas só pela Polícia Federal, porque isso tira a autonomia do Ministério Público. As delações na Lava Jato eram todas fechadas pelo Ministério Público Federal, nunca só pela Polícia Federal, tudo mais. Só que tem entendimento do STF que diz que tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público Federal podem fechar delações premiadas. Então aí fica ruim, porque tem entendimento do STF. Você está aí ajudando quem tentou dar golpe de Estado, dando um baita de um tiro no próprio pé aí e ajudando o bolsonarismo para defender aí uma posição corporativista que vai contra a jurisprudência do STF. Quer dizer, deu ruim, hein? Deu ruim. Provavelmente ele foi avisado disso. Aí a desculpa dele era, não, estava tentando defender o MP, mas ele foi avisado, ó, tá ruim aí o seu posicionamento. Pois bem, agora ele fala aí que realmente tem provas contra o Bolsonaro. Então aí para os advogados do Bolsonaro que ameaçaram me prender, porque eu falei que o Bolsonaro seria preso aí por ser apontado pela Polícia Federal, não sou eu, como chefe de terroristas, que estão sendo tratados como terroristas, esse pessoal que tentou dar golpe de Estado. Então, realmente, eu acho que o Bolsonaro vai acabar preso antes do processo chegar contra mim, hein? Eu tô achando que é isso que tá para acontecer. Até porque, olha só onde estamos chegando. A Polícia Federal está acelerando as investigações exatamente por causa da posse aí do Milei no dia 10 de dezembro. Eu até fiz um post, eu esqueci, eu fiz um post no Twitter, logo depois, né? Escrevi rapidinho, nem vi. Aí eu escrevi assim, olha, tem que confiscar o passaporte do Bolsonaro, senão ele vai fugir para a Argentina. Aí eu fui ver, o primeiro comentário falou, mas para ir para a Argentina não precisa de passaporte. É verdade, eu tô aqui no México, todo mundo ama o Ronaldinho Gaúcho, eu sempre falo da história dele, que ele foi preso ao entrar no Paraguai com um passaporte falso e nem precisa de passaporte para entrar no Paraguai, o cara ficou 6 meses preso por isso. E eu sempre dou risada disso, na hora que eu vou falar da Argentina eu esqueço que não precisa de passaporte, mas enfim, veja como é grave, não adianta nem confiscar o passaporte do Bolsonaro. O Milei assumindo, o Bolsonaro faz igual o Oswaldo Eustáquio. Ele entra na Argentina de algum jeito, ele pode ficar lá só com RG. Não pode, estando com o RG lá, não podem nem deportá-lo. E aí o que acontece para falar, ó, esse cara tá sem documento? Não. É o que acontece, ele fica lá, pede asilo político lá, ele tem um amigo completamente louco como ele lá. Você sabe que o Bolsonaro, se algum político da extrema-direita tivesse para ser preso de um país aí que ele sabe que se fosse dos Estados Unidos, talvez não, mas talvez sim, ele daria asilo no Brasil, se ele fosse presidente. Então, imagine que o Milei vai fazer exatamente o mesmo, ainda mais sendo um país aí do lado do Brasil, dá para ele manter a influência do bolsonarismo, dá para ele usar a máquina pública para abastecer o bolsonarismo do Brasil e do resto da América Latina usando a Argentina. Olha, vamos sugar tudo o que tem a Argentina, viu? Tudo. É isso que estão querendo fazer. Então, tá tendo uma pressa aí. Você pode ver que a Procuradoria-Geral da República passou a apressar também, ou seja, finalmente acelerar, nem apressar, é acelerar as investigações contra deputados bolsonaristas, parlamentares que cometeram crimes, passou aí a oferecer denúncias já ao Supremo Tribunal Federal, assim eles se tornam réus e assim eles acabam sendo condenados mais rápido, já perdem o mandato, que já é direto no STF, se tornam ficha suja, inelegíveis por 8 anos e já podem ser presos porque a condenação é direto lá e já transita em julgado. Mesmo caso do Daniel Silveira. Se o Daniel Silveira, olha só a situação do Daniel Silveira. Se ele tivesse, por exemplo, renunciado ao mandato dele 1 hora antes dele fazer as ameaças que fez ao Alexandre de Moraes, não estava preso. Não estava. Porque ele seria julgado na primeira instância, seria condenado, é ameaça, teria uma medida restritiva, aí até ser condenado na segunda instância, até transitar em julgado, Daniel Silveira ia ser preso lá para 2026, tá? Seria preso, mas lá para 2026. Como ele era deputado, foi direto no STF. Oh, que pena. Então esses deputados bolsonaristas aí, principalmente esses que estão no primeiro mandato, eles esqueceram que agora os crimes que eles cometem é direto no STF, direto. E aí não tem pra quem recorrer, não tem pra onde correr. Comete o crime, vai pra jaula. E o Procurador-Geral da República não é mais o Augusto Aras e a Eliseta Ramos, o que tá fazendo a Eliseta e a equipe dela agora? Por que estão dando essa guinada? A Eliseta percebeu que tem uma chance dela ir até fevereiro. Pois bem, talvez entre eu gravar o vídeo e eu publicar, o panorama mude. Mas o que acontece é que o Lula estava para indicar o Procurador-Geral da República na semana passada. E diziam que ele já tinha escolhido. O UOL chegou a falar, o Gonê escolhido como Procurador-Geral da República. Porém, tudo mudou. Tudo mudou.
E parece que o Lula aí foi avisado por gente do PT o seguinte: não indica esse cara vai te trair. Do outro lado, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, mas principalmente o Gilmar Mendes, dizem pro Lula: ó, se você indicar o outro, ele vai te trair. Então o Lula tá naquela. O Lula, que já foi traído por todo mundo que você puder imaginar, acabou preso por tantas traições, e quando foi preso, boa parte até da classe política de esquerda ficou do lado do Sérgio Moro. Eu lembro de muitos aí, viu? Muitos da esquerda que ficaram do lado do Moro. O Lula tá naquela. Pô, e agora? É um cargo que depois não dá para demitir a pessoa. Então a Eliseta percebeu. Se o Lula não indicar ninguém até o final dessa semana, tem uma chance enorme de eu ficar até fevereiro. Então, se eu começar a mostrar trabalho, eu tenho até fevereiro para tentar convencer o Lula que fico eu, pô, fico eu. Então, vou mostrar trabalho aqui, vamos para cima, vamos para cima. Então, a Eliseta estava naquela de ir para cima, logo que ela assumiu como interina. Como o Lula nem se encontrou com ela, tal, ela percebeu que não tinha chance nenhuma, ela parou. E aí você viu lá a Procuradoria-Geral da República, o subprocurador dando entrevista pro Bolsonaro, usando ali, depois a desculpa dele foi do corporativismo, não sei o que, tal. Ok. Aí, agora, opa, talvez eu fique. Então eu tenho aí 3 meses, quase 4 meses para convencer o Lula a ficar. O país aí que o cachorro, o poste é que faz xixi no cachorro. O Bolsonaro e o filho dele mandam me prender, o Bolsonaro agora mandando caçar o Janones, tudo mais. E eles continuam livres, leves e soltos. É uma loucura, viu? Falou.